Olá, sejam muito bem-vindos ao Devocional Terapêutico do Therapy Club. Eu me chamo Débora Feltrin, sou terapeuta e hoje nós vamos conversar sobre ter esperança em tempos difíceis, como manter a fé viva, uma reflexão sobre resiliência e fé. A vida nos desafia constantemente. Há momentos em que tudo parece escuro, sem saída, sem solução, e nessas horas a nossa mente nos sabota. O coração se aperta e a alma muitas vezes se cansa. Mas a esperança, essa força invisível e poderosa, nos impulsiona a continuar. Hoje nós vamos mergulhar na espiritualidade, na psicologia e na filosofia para entender como a esperança nos fortalece e como podemos cultivá-la, mesmo quando tudo ao nosso redor parece ruir. E no final nós faremos uma oração para reacender a chama da fé. Vamos falar sobre a esperança como uma âncora da alma. A Bíblia nos ensina que a esperança não é apenas um desejo positivo sobre o futuro, mas uma âncora firme que nos mantém estáveis mesmo nas tempestades. No livro de Hebreus, no capítulo 6, verso 19, nós lemos: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. Esperança não é negar a dor, mas saber que há algo maior do que ela. Quando enfrentamos dificuldades, Deus nos lembra que Ele continua no controle e que a nossa história não termina no sofrimento. Já no livro de Romanos, no capítulo 5, versos 3 a 5, diz: a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Ou seja, a esperança não é apenas um sentimento, mas um processo de crescimento. Cada dificuldade enfrentada com fé nos torna mais fortes e muito mais próximos de Deus. Mas como que isso acontece no nível emocional e mental? A esperança como ferramenta de resiliência. Na psicologia positiva, define-se a esperança como a crença de que é possível encontrar caminhos e soluções para os desafios da vida. A esperança, ela fortalece a nossa resiliência, ou seja, a nossa capacidade de enfrentar dificuldades sem sermos destruídos por elas. Estudos mostram que pessoas esperançosas possuem menor atividade na amígdala, a área do cérebro ligada ao medo, e maior ativação do córtex pré-frontal, que ajuda na tomada de decisões e no controle emocional. A esperança, ela também reduz os níveis de cortisol, hormônio do estresse, e aumenta a produção de dopamina, um neurotransmissor ligado à motivação e ao bem-estar. Ou seja, manter a esperança não é apenas um ato espiritual, mas um mecanismo biológico que protege as nossas mentes e emoções. Agora, o significado da esperança na jornada humana através do olhar
da filosofia. Bem, desde os tempos antigos, a esperança tem sido um tema central na filosofia. Sêneca, um filósofo estoico, ensinava que a esperança não deve ser uma ilusão, mas uma força que nos impulsiona a agir. Para ele, não bastava esperar um futuro melhor, era preciso construí-lo. Já Santo Agostinho acreditava que a esperança verdadeira não estava nas circunstâncias, mas em Deus. E ele dizia: a esperança tem duas filhas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão. Já a coragem nos ensina a mudá-las. E Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, escreveu no seu livro Em Busca de Sentido que aqueles que mantinham a esperança, mesmo nos campos de concentração, tinham maior chance de sobreviver. Para ele, a fé e o propósito eram essenciais para suportar tempos difíceis. A esperança, então, não é um simples otimismo, é um estado de espírito que nos dá forças para continuar. Agora, você deve estar se perguntando, como cultivar, então, a esperança na prática? Bem, em primeiro lugar, alimente a sua fé diariamente. Leia a palavra, ore, fale com Deus e fortaleça a sua conexão com Ele. Em segundo lugar, resgate o seu propósito. Pergunte-se: qual o sentido dessa dor? O que posso aprender com ela? Lembrando que toda experiência tem algo a nos ensinar. Em terceiro lugar, cerque-se de boas influências. Evite pessoas e conteúdos que alimentam o desespero e busque mensagens que reforcem a sua fé. Em quarto lugar, pratique a gratidão. Mesmo nos piores dias, há motivos para agradecer. E a gratidão, ela fortalece a esperança. E em quinto lugar, visualize um futuro melhor. Imagine-se superando essa fase. O nosso cérebro, ele responde aquilo que nós acreditamos. Agora, eu gostaria de convidar você para um momento de oração junto comigo. Senhor, que nos momentos de escuridão, quando a nossa alma se sente cansada e a nossa mente nos diz para desistir, que nós possamos clamar a Ti. Derrama sobre nós a Tua esperança, aquela que não depende das circunstâncias, mas apenas da Tua fidelidade. Fortalece os nossos corações, renova a nossa fé e nos faz lembrar que nada está perdido para aquele que confia em Ti. Que nós nunca nos esqueçamos que a esperança não é um sentimento passageiro, mas uma certeza no nosso espírito de que Tu tens planos maiores do que nós podemos ver agora. Nós oramos com o coração agradecido, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. A esperança é confiar que Deus tem um propósito, mesmo quando não entendemos. A fé, ela fortalece o cérebro e equilibra as nossas emoções. E pessoas esperançosas superam crises com mais força e resiliência. Então, seja qual for o momento que você está vivendo, não perca a esperança. Nós nos vemos no nosso próximo episódio do Devocional Terapêutico.
Até lá, fique com Deus e ilumine-se.